Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Henrique Della Santa Pimenta, professor de Direito do Consumidor e de Direito Civil. Muito bem, hoje aqui eu abordarei com vocês a distinção entre vulnerabilidade e hipossuficiência nas relações de consumo. Quando nós mencionamos a vulnerabilidade nas relações de consumo, nós estamos falando do artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor ela pode ser técnica, econômica, jurídica ou fática. O que eu quero que você guarde é que todo consumidor, de fato, ele é vulnerável. Todo consumidor, sem exceção. E o que seria essa vulnerabilidade? A vulnerabilidade nada mais é que a situação envolvendo o consumidor numa relação com o fornecedor e que, por sua vez, é mais fácil conduzir esse consumidor à aquisição de determinado produto ou ainda à contratação de determinado serviço. Porque todos nós somos consumidores e somos vulneráveis nessa relação. Somos a parte mais fraca nessa relação consumerista. Em contrapartida, também precisamos nos atentar para os chamados hipervulneráveis, que são aqueles consumidores vulneráveis de uma forma mais acentuada, mais agravada. É a situação a qual nós mencionamos quando falamos de doentes, idosos, crianças, pessoas com deficiência. Esses indivíduos são tidos como hipervulneráveis, porque além da vulnerabilidade, da condução mais fácil, da parte mais fraca, eles estão ainda mais fragilizados pela situação atual a qual eles se encontram. É o que dispõe lá o artigo 39, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Do outro lado, nós temos a chamada hipossuficiência. Professor, o que é hipossuficiência? Hipossuficiência nada mais é que um instituto processual que podemos utilizá-lo nas relações de consumo. O exemplo clássico que nós temos é o chamado op judicis ou op iudicis, quando falamos da inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, quando estamos pedindo essa inversão do ônus da prova, o consumidor, naquele momento de hipossuficiência, ele não consegue provar o alegado, ele como autor consumidor. Então, o que ele faz? Ele pede a inversão do ônus da prova para que o juízo venha, analise a situação concreta e, consequentemente, venha deferir aquela inversão do ônus da prova. Um exemplo clássico que eu gosto muito de utilizar é a contratação de serviços por telefone. Você não tem o contrato, porque tudo foi realizado por telefone. Naquele momento, há um descumprimento das cláusulas contratuais estipuladas entre você, consumidor, e ali o fornecedor, mas você não tem como provar que aquilo que foi conversado por telefone, de fato, o fornecedor se comprometeu. Por que você não tem? Porque você não tem a gravação. Em contrapartida, você pode sim mover uma ação contra aquele fornecedor e aquele fornecedor, por sua vez, virá aos autos com a determinação do juízo, demonstrar e juntar a cópia da gravação daquele diálogo telefônico entre você, consumidor, e o fornecedor. Naquele momento, há de fato a aplicação da inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, a chamada op iudicis, que precisa ser demonstrada ao magistrado, precisa ser demonstrada ao juízo. Por outro lado, nós também temos uma outra situação envolvendo a inversão do ônus da prova, que é a chamada inversão do ônus da prova op legis, inversão do ônus da prova op legis, que é por força da lei, que é o que diz o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, quando estamos diante de uma situação envolvendo uma publicidade enganosa. A publicidade enganosa compete ao fornecedor demonstrar em juízo que de fato não houve publicidade enganosa. É por força da lei. Aqui a inversão do ônus da prova ela é obrigatória. Dispensa-se qualquer análise probatória para o deferimento em favor do consumidor. Então, no artigo 38, envolvendo essa publicidade enganosa, aquela publicidade que induz a erro o consumidor, o fornecedor ele é obrigado a demonstrar que ele não veiculou aquela publicidade enganosa e que, de fato, esta não é enganosa.
por causa dessa aplicação da inversão do ônus da prova, envolvendo aqui um instituto processual. Maravilha! Essas eram as dicas que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal e clique aí no gostei, que vai ajudar bastante. Um beijo grande, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau!